A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essa célebre frase de Paulo Freire descreve um pouco da perspectiva Foucaultiana de leitura. Para Michel Foucault, o ato de ler é algo muito mais amplo e abrangente do que se é pensado cotidianamente como prática de leitura. Ler não se restringe a um livro ou a algum material escrito. O ato de ler pode ser atrelado a diversos outros fatores sociais. Pode-se ler a sociedade, ler a natureza, ler obras artísticas, ler as ações dos indivíduos, ler um olhar, dentre outros. Quando há uma determinação do que é leitura, muitos grupos e sujeitos que não estão dentro dos padrões da sociedade letrada acabam sendo marginalizados pelo fato de não lerem o que é tido como útil e edificante. Essas formas de determinação e legitimação podem ser exercidas através dos dispositivos de controle. Aqui iremos citar dois: os ambientes escolar, acadêmico e os centros religiosos, nos quais as pessoas, para se associarem, necessitam se adaptar aos padrões e regras pré-estabelecidas do grupo, havendo uma transformação no seu modo de pensar e de agir. Essas imposições de poder e controle acabam agindo como uma forma de manipulação de saberes e pensamentos, além de valorizar determinadas categorias de leituras e saberes em detrimento de outros. Assim, partindo de uma visão Foucaultiana, é interessante se pensar em como essas instituições têm exercido controle através dos tipos de leituras aplicadas nesses âmbitos, pois geralmente são escolhidas por outros participantes da direção ou da coordenação deste grupo, estimulando influências que não se limitam apenas em converter a mente do sujeito, mas também o seu modo de vestir, comer, andar, falar, forma de pronunciar seus discursos, sua visão, suas perspectivas de mundo e também seu posicionamento e opiniões. Nesse caso, a leitura funciona classificando e segregando os sujeitos, afetando profundamente as relações, os espaços, os modos de enunciar e os processos de subjetivação. Além disso, é possível perceber que as leituras e os leitores que não são legitimados por esses espaços institucionalizados acabam sendo marginalizados e excluídos socialmente. Assim, a leitura deve ser vista como uma prática de resistência, ainda que atrelada a dispositivos de controle que homogeneizam e marginalizam leituras e saberes. Diante do que foi exposto anteriormente, percebe-se como os dispositivos de controle e as relações de poder legitimam, hierarquizam, marginalizam e, sobretudo, homogeneizam as leituras, determinando o que é uma leitura válida, o que é importante para ser lido, quais autores são escolhidos como bons e quais os espaços são considerados aptos para as leituras serem realizadas. Para exemplificar esse aspecto, a materialidade discursiva selecionada é a lista de livros tidos como essenciais para serem lidos durante a vida. A lista foi feita pela Amazon, o site que mais vende livros atualmente, e publicado pela revista Bula. Ao analisarmos esta lista, é possível notar grandes nomes da literatura mundial, autores e obras fortemente prestigiadas e com qualidades incontestáveis. Obras que se perpetuam ao longo da história e que continuam sendo reconhecidas, indicadas e supervalorizadas até o momento atual. Contudo, ao analisarmos o perfil dos autores e das obras contidos nessa lista, é possível observar que há um perfil em comum entre eles. Grande parte das obras citadas fazem parte do chamado cânone literário, o qual abarca obras de grande reconhecimento e prestígio. Porém, ao realizarmos essa análise, é possível notar que essas leituras e esses autores estão em posições de privilégio de gênero, privilégio étnico, econômico e que grande parte dos autores que alcançaram esse destaque social fazem parte de uma camada social rica e, em sua maioria, composta por homens brancos. Assim, é possível perceber que as obras legitimadas pelo cânone literário abordam uma visão padronizada e homogeneizada, baseada em contextos patriarcais europeus e de supremacia branca e masculina. Ademais, é possível problematizar
a falta de representatividade e de identificação nas leituras, e como os escritores que não fazem parte desse padrão favorecido acabam sendo excluídos e deixados à margem. Como exemplo dessa desvalorização de outros gêneros literários, podemos citar os quadrinhos, os gibis, os HQs, os mangás, livros de autoajuda, livros de romances contemporâneos, dentre outras categorias. Acha-se que quem lê esses tipos de materiais não é um ávido leitor e não é legitimado como um sujeito de boas escolhas literárias. Em vista dessa supervalorização dos clássicos literários, uma homogeneização de leituras é gerada e a diversidade literária é deixada de lado. Desse modo, é possível evidenciar a importância de questionar essa estigmatização de leituras. Tanto a escolha do cânone literário como também da lista de livros obrigatórios da Amazon deixa muitas produções de fora, por exemplo, autoria negra, autoria feminina, autores de baixa renda que não conseguiram popularizar os seus escritos, dentre outros grupos que são deixados sem voz e não são legitimados socialmente. É necessário atualizar e redefinir essas estruturas de poder que sustentam e perpetuam os mesmos estereótipos, invisibilidades e construções sociais das gerações passadas. Assim, ao pensarmos a leitura em uma perspectiva Foucaultiana de discurso, entende-se a necessidade de compreender as relações de saber-poder e de lançar um olhar para as brechas, as fissuras, as entrelinhas e as rupturas da sociedade. Pois para dar visibilidade às leituras deslegitimadas, popularizar outros autores, outros estilos de leituras e dar prestígio e oportunidade de destaque para outros enredos e outras representatividades, é essencial realizar uma arqueologia que note os excluídos, os deixados à margem. É preciso olhar para os sujeitos, espaços e acontecimentos que pouco se olham. Seguindo a mesma linha de raciocínio, entendemos que quando ocorre um processo de homogeneização das leituras e uma espécie de privilegização atribuídos ao cânone literário, é natural que aconteça uma espécie de marginalização de leitores e suas leituras. Pois, quando se há uma determinação do que deve ser lido e do que deve ser estudado, consequentemente, ocorre uma espécie de exclusão daqueles que não fazem parte desse cânone, havendo assim uma marginalização de leitores e seus escritos. Assim, para exemplificar como muitos leitores e seus tipos de leitura são deixados de lado, analisaremos duas imagens das quais fazem parte dos resultados de busca na internet pelo termo leitor. Essas imagens representam e sintetizam a grande maioria dos resultados. E como podemos ver, ao pesquisarmos sobre o termo leitor na internet, as imagens, na sua grande maioria, se não todas, representam pessoas lendo ou estudando materiais escritos, fortalecendo assim o estigma de que a leitura está estritamente presa aos materiais escritos, como textos, artigos, livros, jornais, entre outros, e, consequentemente, excluindo outros tipos de leitura e seus leitores. Nesse viés, poucos têm a percepção de que a literatura está mais ligada à vida cotidiana do que a textos escritos. Um dos exemplos que podemos citar são os telespectadores experientes de futebol, que ao assistir uma partida de seu time favorito, em poucos minutos de jogo ele consegue fazer uma análise quase perfeita de toda a disputa em si. Ele presume qual das equipes está jogando melhor, qual daquelas equipes deverá vencer e, se possível, ele até determina quais substituições o técnico deveria fazer para que o time jogue de forma melhor e mais eficiente. Voltando aos resultados de pesquisa sobre o termo leitores, percebemos aqui que na maioria das vezes encontramos pessoas em ambientes escolares, bibliotecas, livrarias ou algum tipo de espaço ligado a esse tipo de instituição. E isso exclui automaticamente outros espaços de leitura. Dessa maneira, vamos agora analisar o sujeito leitor indígena
e o seu espaço de leitura determinado como a natureza. O sujeito indígena, ele obtém seu conhecimento através da relação entre a natureza e os animais e os seres vivos. Essa relação proporciona ao indígena diversos conhecimentos. Um deles é a orientação climática, pois o índio ele consegue saber se o dia será ensolarado ou chuvoso através do seu estudo e da sua análise, pois ao observar o nível do mar, o clima daquele dia, a temperatura, os sinais das nuvens do céu e os sinais que os animais eles apresentam, o índio consegue saber como será aquele determinado dia. Assim, percebemos que o sujeito indígena ele é detentor de riquíssimos conhecimentos. Entretanto, historicamente, o sujeito indígena tem a sua imagem conceituada de forma distorcida e preconceituosa por parte dos não-índios. Em virtude disso, ao longo de eras, esses indivíduos foram vistos como seres não civilizados, de extrema truculência e ignorância em suas ações, e essa visão errônea fortaleceram a concepção de que a cultura do sujeito indígena é algo a ser desprezado pelas demais. Em virtude disso, é notório que esse mecanismo de controle gera uma padronização dos ambientes de leitura e aprendizado, formando assim uma espécie de bolha social, na qual surge a falsa ideia de que o conhecimento está preso a espaços específicos de leitura e que quem não está ligado a essas instituições não podem, não devem ser considerados leitores ou até mesmo detentores de conhecimentos significativos. Por fim, conclui-se que a leitura, na perspectiva de Michel Foucault, é um meio de manifestação das relações de saber-poder, em que esse saber sofre fortes influências vindas das instituições de poder. Pensando assim, podemos entender que a leitura, em uma perspectiva Foucaultiana de discurso, destaca que os sujeitos deixados à margem e que possuem os seus saberes e formas de leitura menosprezados devem ocupar o mesmo patamar no quesito de reconhecimento social, uma vez que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e diz muito, se não mais, do que é dito nas materialidades verbais.